Irmão Jean, como disse, essa semana pipocou muitas novidades relacionadas ao meio evangélico, né, ao meio cristão, que são pessoas que estão em eminência no meio cristão, né, e relacionados com a questão política e econômica brasileira. Nós sabemos que nós estamos enfrentando aí no Brasil CPI, né, uma CPI importantíssima, que é a CPI do INSS, e isso tem respingado muito, né, no que diz respeito ao nosso meio ao qual nós participamos, que é a Igreja Evangélica Brasileira. Mas não só aqui no Brasil, irmão Jean, no exterior também surgiram novidades aí neste tabuleiro geopolítico que está se movimentando. E eu acabei de frisar aqui o tabuleiro escatológico da palavra de Deus, que esta sim, esta vai se cumprir, não tem choro, né? Não adianta o homem bater o pé, porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Doa a quem doer, irmão Jean. Perfeito, pastor Adriano de Tola. Nós estamos acompanhando os noticiários daquilo que está acontecendo no contexto internacional. Por isso que uma das disciplinas aqui do programa Voz do que Clama é também falar a respeito de todos os movimentos daquilo que está acontecendo nas principais nações. E eu quero dizer a você que está ouvindo o programa A Voz do que Clama, que o mundo, ele foi reconfigurado. A Covid-19 trouxe um novo modelo de atuação na Terra. Aquilo que é chamado de modus operandi, o modo operacional. E enquanto nós temos esta liberdade para buscar dentro de fontes que sejam conceituadas e dentro também de pesquisas que temos feito, vamos dar continuidade, porque as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. É preocupante aquilo que nós estamos presenciando. Aconteceu agora esta semana o Fórum Econômico Mundial na cidade de Davos. Então ali se reuniu uma das principais nações do mundo. Esteve discursando Emmanuel Macron, presidente da França. Esteve discursando Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. E todos eles buscando uma notoriedade e credibilidade internacional. Cada uma destas grandes nações procurando seus direitos, fortalecer suas políticas públicas e também tornar-se cada vez mais fortes. E dentro disso existe uma discussão muito grande com relação à Groenlândia, que é um tema atual, pastor Adriano. Sim. Onde nós temos 3 nações que elas estão lutando pelo domínio e ao mesmo tempo terem autonomia sobre a Groenlândia. Então você tem os Estados Unidos, você tem a Rússia e você tem a China. Os Estados Unidos já têm bases militares na Groenlândia. Na parte externa, ali da Groenlândia, a Rússia também já está atuando. E a China já tem algum tempo dito às autoridades da Groenlândia que é um país independente, apesar de estar ligado à Dinamarca, mas tem a sua autonomia política. E a Rússia, a China, ela quer fazer investimentos ali na Groenlândia. Mas alguém pode nos perguntar o seguinte: por
Por que Estados Unidos, Rússia e China estão tão interessados na Groenlândia? Para você que não sabe, a Groenlândia é um grande pedaço de gelo, com aproximadamente 2.200.000 quilômetros quadrados. Isso corresponde a 1/5 do território da República Federativa do Brasil, que tem aproximadamente 8.511.000 quilômetros quadrados. Se a Groenlândia fosse considerado um país e também dentro da sua soberania em território, ela seria hoje o 7º país com maior território no mundo. Só para se ter uma ideia da abrangência da Groenlândia. E só para algumas informações preliminares, a Groenlândia hoje ela é habitada por cerca de 56.000 pessoas. Ela, predominantemente 80% durante o ano, são temperaturas que passam dos 20 a 30 graus negativo. Existe uma grande espessura de gelo na Groenlândia. Mas o que está acontecendo? Como o aquecimento global está trazendo muitos danos à parte do clima no mundo, as geleiras da Groenlândia estão derretendo. Esse derretimento destas geleiras vai trazer modificações no ecossistema. Então, este gelo, derretendo-se, se transforma em líquido. Esse líquido desce para o Oceano Pacífico e, consequentemente, essas águas do Oceano Pacífico, elas sofrem um choque térmico. Sendo assim, muitos países que têm suas cidades ali litorâneas e costeiras acabam sendo afetadas e modifica-se muita coisa. Só para se ter uma ideia, pastor Adriano, por ano, hoje, na Groenlândia, o gelo que se derrete, transformado em líquido, seria de aproximadamente 200 bilhões de água. 200 bilhões de metros cúbicos de água. Isso corresponde, preste atenção porque isso é aula gratuita para você. Aqui nós trazemos assuntos da teologia, das escrituras sagradas, parte da geologia, história, geografia, tudo isso sem cobrar absolutamente nada para você. Esses 200 bilhões de metros cúbicos que são transformados de gelo em água, daria para abastecer a cidade de São Paulo, pastor Adriano. Glória a Deus. Que tem hoje 12 milhões de habitantes só na grande cidade de São Paulo, por cerca de 45 anos. Glória a Deus. Sabe o que isso significa? 45 anos de abastecimento para uma população de 12 milhões de pessoas. É o que está acontecendo na Groenlândia lá. Só do gelo que está derretendo por ano, transformando isso em líquido. Em líquido. Sendo assim, por que está acontecendo uma iniciativa dos Estados Unidos, da China e da Rússia para dominar a Groenlândia? Com esse derretimento, está se abrindo uma nova rota marítima. A rota marítima mais convencional hoje que existe, para cargas de produtos que só podem ser levados em alta demanda em navios cargueiros, pastor Adriano? Sim. Seria de cerca hoje, para ir, um exemplo, do Ocidente para o Oriente, para sair do Oceano Pacífico, entrar no Oceano Atlântico, mais de 33
horas de viagem. Essa rota marítima que está se abrindo por causa do derretimento que está acontecendo do gelo na Groenlândia, diminuiria esse tempo de 33 horas para cerca de 23 a 24 horas. Ou seja, uma economia de quase 10 horas. E isso, no cálculo internacional, para Estados Unidos, China e Rússia, nós estamos falando numa economia anual de bilhões de dólares que serão economizados com essa nova rota marítima. Então esse é o primeiro ponto. Então quem dominar a Groenlândia vai dominar para os próximos 70, 80 anos a rota marítima que liga praticamente todos os continentes e os principais mercados, onde estas mercadorias são entregues através dos navios cargueiros. Mas agora tem também a parte dos despojos da Groenlândia, que é a riqueza natural e a riqueza mineral que existe embaixo destas geleiras. Isso já foi descoberto. Foi descoberto por universidades especializadas no tema, aí envolve geologia, dos Estados Unidos, algumas outras organizações especializadas da Europa, e o que concluiu-se? Que existe petróleo para ser explorado embaixo destas geleiras, existe também terras raras. É importante que você estude, quando for se informar a respeito disso, o que são as terras raras. Porque hoje, principalmente a China, está dominando a parte da tecnologia móvel no mundo. Porque hoje, todos os tipos de produtos, 95% é de produção chinesa. Porque a China, ela detém hoje, só para você ter uma ideia, 75% da produção e 80% do refino de terras raras está sob o domínio da China. Sendo assim, para que servem essas terras raras, que são elementos, pastor Adriano? Glória a Deus. Que, quando são revertidos, no que se transformam? Para que as pessoas saibam. Por exemplo, para a fabricação de carros elétricos, que é a nova ideia da indústria automotiva. Chegou-se à conclusão que o petróleo, uma hora, não vai conseguir responder à alta demanda que existe no mundo. Porque do petróleo se deriva muitas coisas. Então, faltando petróleo, vai faltar gasolina, vai faltar etanol, vai faltar outras fontes que fazem com que todos os veículos automotores, bimotores, as aeronaves, não consigam mais serem, pastor Adriano, ali carregadas. Então, hoje, os carros elétricos já estão nos Estados Unidos, a China está também fazendo muita produção, já está acontecendo acordos na Europa para que carros sejam substituídos por carros elétricos. Então tudo isso é da onde? Das terras raras, destes elementos que se encontram em alta demanda também lá na Groenlândia. Sendo assim, Estados Unidos, China e Rússia, o interesse é econômico e financeiro para que uma destas três nações venha a ser aquela que vai dar as cartas para esse novo tempo que está acontecendo. Os Estados Unidos ainda é considerado a maior potência econômica, mas não tem mais aquela hegemonia. Ao olhar pelo espelho, ele percebe China crescendo muito
e a Rússia, um gigante adormecido, principalmente no armamento bélico e militar, aliançada com a China. Então, estas coisas você precisa prestar atenção. Então, se você tirar hoje 15 minutos do seu tempo, 15 minutos menos de WhatsApp, 15 minutos menos de Facebook, de Instagram, de situações desnecessárias nesse mundo cibernético e procurar se informar sobre estes assuntos, você estará a par daquilo que está acontecendo. Então, para resumir nessa introdução aqui do programa Voz do que Clama, o que nós queremos dizer a você, nessa nova reconfiguração, o que está acontecendo? Por que os Estados Unidos entra na Venezuela e agora sinaliza que vai tomar a Groenlândia da Dinamarca? Por que a China, que vende uma ideia socialista, mas na verdade ela trabalha com um mercado aberto, então ela também tem ali um meio de operação capitalista e está atuando fortemente nos países europeus, e o Brasil é um ponto estratégico para a China? Por que a China está trabalhando forte no mundo? E por que a Rússia, 4 regiões que são fundamentais para o território da Ucrânia, já foram anexados pelo Vladimir Putin? Por quê? Porque está acontecendo uma nova ressurreição política e econômica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque a Rússia é o gigante que não morreu daquele governo de 17 nações que fazia parte da União Soviética. Então a Rússia está se armando politicamente, ela está anexando territórios da antiga União Soviética, e tudo isso existem respostas à luz das Escrituras que poucos percebem. Então, preste atenção no movimento destas 3 nações: Estados Unidos, Rússia e China. Você já notou que se os Estados Unidos ataca um país, China e Rússia apenas fazem um jogo político na frente das lentes, mas não fazem mais nada? Porque o que está acontecendo, aqui que nós queremos que você se desperte, aqui que nós queremos que você pense e raciocine. China, Rússia e Estados Unidos trabalham para um mesmo sistema. É um sistema onde os 3 estão se beneficiando. Só que essa polarização, pastor Adriano, política do Brasil, ela acha que China é inimiga dos Estados Unidos. E ela acha que a Rússia é inimiga dos americanos. E isso foi colocado na mentalidade das pessoas. E elas vão acreditando nessa fake news. O que ocorre? Na frente da televisão, na frente da imprensa internacional, parece que esses 3 países são inimigos, mas você já notou que a Rússia atacou a Ucrânia, e a Ucrânia, diplomaticamente, ela tem relações exteriores com os Estados Unidos. Os Estados Unidos contra-atacou? Não. Você sabia que a Venezuela estava tendo acordos unilaterais com a Rússia? Os Estados Unidos atacou a Venezuela. A Rússia defendeu a política de relações externas que ela tem com a Venezuela? Pelo contrário. A China, do mesmo modo que está acompanhando tudo isso, ela também não se envolve. Por quê? Porque eles querem passar a impressão para o mundo que eles são adversários políticos, quando na verdade o tabuleiro já foi montado.
E estas 3 nações estão dividindo essa nova reconfiguração do mundo. Uma parte vai ser dos Estados Unidos, outra parte vai ser da China e outra parte vai ser da Rússia. Cobre isso que o irmão Jean está dizendo a você. Eu não precisei, não estou falando por teoria da conspiração, não estou falando aqui por dedução, estou falando baseado dentro de uma centralidade de um raciocínio lógico. É só você notar os últimos 20 anos. E aí, como no caso nós estamos hoje diante de uma sociedade que não lê jornal, uma sociedade que não lê revistas especializadas, uma sociedade que não se informa sobre os acontecimentos globais, é claro que isso que nós aqui estamos falando, em primeiro momento, pastor Adriano, dar-se a entender que nós é que somos da conspiração. Então, do mesmo modo que nós antecipamos a você aqui, e quem escuta o programa Voz do que Clama é testemunha, de que aconteceria um movimento diferente em 2026, e a igreja, infelizmente, estaria envolvida em escândalos de corrupção. Porque se estão vendendo a roupagem de que são evangélicos, então fazem parte do corpo, até que se prove ao contrário. Então, quando acontece um lamaçal de corrupção, aonde que respinga o barro dessa sujeira? Na igreja que é você, na igreja que sou eu, na igreja que somos nós. E nós antecipamos isso a você. E ficamos tristes. Não pense os senhores que nós estamos aqui alegres, achando que todos esses movimentos contra a igreja, leis que serão impostas. Eu vou ler daqui a pouco a você uma nota atualizada dessa semana, de 2 audiências que vão acontecer no Supremo Tribunal Federal. Uma no dia 6 de fevereiro e outra ainda dentro do mês de fevereiro. E sabe o que vai ser votado lá, pastor Adriano? Liberdade de expressão. A liberdade de expressão será cerceada no Brasil se caso a votação der a favor. Ou seja, temas semelhantes ao que o programa Voz do que Clama fala, estudos e ensinos que nós estamos trazendo na Rádio Semear, poderão ser punidos com o crivo da lei, porque a liberdade de expressão será cerceada. Você se lembra quando nós falamos a você sobre, prestem atenção na estátua do sonho de Nabucodonosor. Por que os pés daquela estátua, metade é barro e metade era ferro? E o que foi que nós explicamos no rádio? À luz da escatologia e à luz das escrituras, pastor Adriano, que era uma falsa democracia. Ou seja, o que se vende é uma democracia, mas as ações dos governos mundiais são ditatoriais. E por que são ditatoriais, irmão Jean? Porque a nova Roma tem que ressurgir. O modelo romano não finalizou a luz da escatologia, e ele vai ressurgir juntamente com a manifestação do anticristo. O modelo será o mesmo que Roma usou para governar de maneira truculenta, tirana e autoritária por mais de 500 anos a terra. E ali está explicado sobre a metade dos pés sendo de barro e metade dos pés sendo de ferro. Parece ser uma democracia, mas não é uma democracia. Está sendo vendido para nós uma falsa notícia. Portanto, preste atenção nos temas que nós estamos trazendo no programa Voz do que Clama, porque aqui nós não ficamos em cima do muro. Não adianta fazer aqui um trabalho de conveniência. Não adianta fazermos aqui uma programação que caia no agrado de todos. Não existe, a verdade não vai cair no agrado de todos.
A verdade, nua e crua como ela somente será aceita no coração daqueles que de fato estão trabalhando pela verdade e que estão também fazendo a verdade através do seu bom testemunho. Portanto, pastor Adriano, nessa fala introdutória, foi necessário nós falarmos sobre isso, porque nós precisamos, com a iluminação do Espírito Santo, despertar a população de Uruguaiana. Enquanto tiver o programa Voz do que Clama, você pode ter certeza que todos os movimentos que vão trazer prejuízo, lá na frente, nós vamos expor a você. Mas tome cuidado, tome muito cuidado com aquilo que está acontecendo diante de nós. É um tabuleiro que está sendo movimentado. As peças estão sendo colocadas. E eu vou dizer mais a você. A igreja apóstata, que não é a igreja de Cristo. Porque você tem, dentro do cenário escatológico, pastor Adriano, existe ali, no mesmo ambiente, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. São as duas igrejas que estarão juntas até a volta do Senhor Jesus Cristo. Você vai se lembrar da parábola do joio e do trigo. E quem é que falou sobre isso? Não foi o próprio Senhor que falou? O próprio Jesus de Nazaré. Falou sobre o joio e o trigo. Então, nesse cenário escatológico, você tem a igreja apóstata, a igreja institucional, que fracassou no seu modelo vocacional. Porque abriu mão da vocação e ela profissionalizou os ministérios, que são exclusivamente obra do Espírito Santo. Então virou empresa. E tanto é verdade que virou empresa, que se você abrir hoje o Facebook, você abrir lá, plataforma digital, vai lá e digita o nome de qualquer igreja evangélica de Uruguaiana, o que vai aparecer ali que o Facebook vai dizer? Empresa. O próprio sistema reconhece que é uma empresa. Você já notou que o sistema já está escancarando que estas instituições são empresas? Não, irmão Jean, elas são empresas porque dentro de um código de direito, elas são instituições legalizadas que têm os seus CNPJs. Mas o CNPJ da igreja não é empresarial. Aí você tem que compreender a ordem de direito. O CNPJ da igreja é considerado para fins de uma entidade ou instituição sem fins lucrativos. Filantrópica. Então, ela deveria ser filantrópica exatamente no modelo qual? Qual é o modelo que deveria ser seguido à luz das Escrituras? É o modelo de Atos dos Apóstolos. Eu não estou falando para você destas supostas ondas de avivamento que estão acontecendo. O modelo que você deve perseverar é um modelo que já tem mais de 2000 anos e foi inspirado pelo Espírito Santo e está na Escritura. Qual? É o modelo de Atos dos Apóstolos. É uma igreja filantrópica. É uma igreja sem fins lucrativos. É uma igreja que partilha com todos a sua riqueza, as suas posses, suas finanças. E todo investimento não é em pedra. Todo investimento não é em cimento, não é em ferro, não é em parede. O investimento é em pessoas. Ser humano. Porque esse é o foco do Evangelho à luz do que a igreja primitiva apresentou lá em Jerusalém. Por isso que ela fez um impacto. É tão grande o impacto da igreja primitiva, porque quando o Senhor lê na fala do próprio Senhor, e ele dá ali a recomendação da vocação da igreja primitiva. Qual?
que eles deveriam anunciar esse evangelho? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Jerusalém é a capital. Judeia é o estado pelo qual Jerusalém pertence. Samaria é um país vizinho a Israel, semelhantemente Brasil, Argentina, Uruguaiana, Passo de los Libres. Confins da terra ali, dentro desse contexto bíblico, teológico, analítico e apologético, na verdade não, pastor Adriano. Fala, em primeiro momento ali, confins da terra está apontando para a Galileia, que era considerado os confins da terra. Só que dentro de uma aplicação, aí nós podemos dizer que esses confins da terra são todos os outros lugares que posteriormente o evangelho seria levado. Mas primeiro, a anunciação começa por Jerusalém. Veja como Deus é organizado no seu plano de levar o evangelho. E ele não é bagunçado. Deus, ele é criterioso. Começa por Jerusalém. Por que Jerusalém, irmão Jean? Porque Jerusalém é a sede do governo da igreja. Você não pode modificar um outro lugar sem antes modificar a situação social, missionária e política econômica da sua cidade. Em segundo lugar, depois que você muda o contexto social e espiritual da cidade pelo qual você está inserido, aí o avanço é aonde? Agora você vai atuar no estado onde essa cidade está atuando. Então, aprenda com o modelo de Deus. É o modelo do Espírito Santo. Jerusalém agora foi evangelizada, as bases do evangelho foram lançadas, as autoridades constituídas em Jerusalém, através de Pilatos, Herodes, através do Império Romano, através do sistema religioso, que era o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal na época de Jesus. Todos estão cientes de que agora o evangelho, ele é a verdade de Deus revelada ao homem. Bom, foi evangelizado a cidade de Jerusalém. Essa evangelização não significa que todos vão aceitar, porque na pregação do modelo dessa igreja, não necessariamente, nem todos vão aceitar, mas a ordem imperativa, pastor Adriano, é essa. Todos têm que ouvir. Todos precisam primeiro ouvir essa mensagem. Então, Jerusalém ouviu. Independentemente do número de pessoas que foram salvas ou não, os ouvidos locais tiveram agora a notícia do evangelho. Do evangelho que emana da cruz. Do evangelho onde o seu Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E que a mensagem desse evangelho confronta homens em seus pecados a se arrepender. E a obra do arrependimento, ela é uma obra que trabalha onde? Ela trabalha na ação do Espírito Santo no coração do pecador. E esse pecador tocado pelo Espírito Santo arrepender-se-á dos seus atos. Atos esses que contrariam e violam o governo de Deus, que é um governo moral. É um governo espiritual, com leis e diretrizes. Agora vamos atuar em Judeia. Vamos chegar no estado pelo qual está inserido Jerusalém e faça a partir do modelo iniciado lá em Jerusalém. Após isso, lembrem-se de Samaria, porque Samaria é hostil. Samaria é inimiga de Jerusalém e, consequentemente, da Judeia. Samaria, o Deus de Israel, para muitos samaritanos, não tinha a mesma conotação de piedade, de adoração e devoção. Os mesmos costumes que havia em Israel não estavam em Samaria. Aqui Deus está ensinando para a igreja brasileira, para os nossos dias, o seguinte: nós não podemos selecionar pessoas. Nós temos que levar o evangelho. Queridos, eu prefiro, amados irmãos, nós não podemos de forma nenhuma odiar os comunistas. Nós temos que pregar o evangelho aos comunistas. Nós temos que apresentar a eles que o mesmo Cristo que um dia salvou a nós pode salvar a eles. Existe uma história
E eu tenho esse livro lá em casa, Torturados por Amor a Cristo, de um senhor chamado Richard Umbland, missionário que viveu mais de 30 anos por detrás das cortinas de ferro da União Soviética, o maior modelo militar comunista que já existiu. Richard Umbland foi colocado dentro das celas do comunismo. Esse livro é fantástico. Ele é tão bárbaro, pastor Adriano, que ele foi negado depois que fosse publicado. Ele foi proibido. Por quê? Porque existe um sistema mundial que não quer que a verdade chegue às pessoas. E esse livro que chegou até as minhas mãos, e ele já não era um livro novo, já era um livro que tinha sido publicado lá na década de 70, e aí um pastor, amigo meu, o pastor Jairo Daniel, foi embora, e ele deixou esse livro. E esse livro estava numa livraria na cidade de Uruguaiana, e eu fui lá verificar aqueles materiais, e notei que ali tinha esse sebo, que sebo, para quem não sabe, na linguagem de livraria, são livros velhos. E aquele livro estava ali para ser vendido, uma relíquia. E nesse livro, Richard Umbland, então ele comenta toda a tortura que acontece por detrás das celas comunistas. E é verdade, e ele não nega sobre isso. Só que um homem cheio do Espírito Santo, e ali ele ensina a igreja a como evangelizar, a como se comportar diante de comunistas. Se você não sabe, no modelo do regime comunista, e existe aí um protótipo que nós podemos usar como exemplo a Rússia, um menino hoje, uma criança russa, ela não tem acesso à Bíblia. Ela não tem acesso a Deus. Crianças chinesas, crianças norte-coreanas, por exemplo, são proibidas de ter acesso à Bíblia. Aconteceu agora, nos últimos dias, uma barbaridade na Coreia do Norte. Amando daquela figura satânica, daquele senhor que comanda aquela nação. E será ele julgado mais cedo ou mais tarde por Deus, não tenha dúvida disso. E sabe o que aconteceu, só para você saber? Uma criança, pastor Adriano, de apenas 2 anos de idade, ela será condenada à morte, Wesley, só porque os pais permitiram que uma criança, preste atenção, de 2 anos, tivesse acesso à Bíblia, porque a Bíblia estava na casa. E os pais queriam ensinar a Bíblia. Só que é proibido não apenas a leitura da Bíblia na Coreia do Norte, é proibido que a própria esteja até mesmo dentro de casa, ainda que sirva como se fosse um enfeite, como muitas casas evangélicas no Brasil, que existem muitas Bíblias que nunca foram lidas. Existem páginas da Bíblia que nunca leram, livros que nunca foram estudados, mas estão ali. Só que na Coreia do Norte até a Bíblia como enfeite é proibida. Mas voltando ao assunto, dentro do regime comunista, uma criança dentro do regime comunista, ela não pode ter acesso à Bíblia. Para ela Deus não existe, porque ela é criada, ela é doutrinada, desde o jardim até as séries iniciais, a odiar Deus e a ideia do criacionismo, de que nós viemos de uma ação interventora de um ser, que para nós, cremos pela fé, que é Deus, o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso. Após isso, acontece a doutrinação militar. Eles são obrigados a servir. Nesses regimes totalitários das nações consideradas comunistas, o que lá acontece? Eles são ingressados e essa doutrinação acontece todos os dias. Pela manhã, se coloca altos falantes e todas as vezes aquela voz dizendo: Deus não existe. Deus não existe. Deus não existe. Sabe o que é
o senhor trabalhar num local, altos falantes, com altos decibéis, gritando nos seus tímpanos, dia após dia, manhã, tarde e noite, de que Deus não existe? Sabe o que é isso? É uma mensagem que ela vai atingir. Aí entra a área da neurociência que explica isso. Essas informações, quando são repetidas, elas entram no seu sistema neurológico, e o seu sistema neurológico, que está fragilizado por não ouvir a verdade, por não ter acesso à palavra de Deus, o seu sistema neurológico enfraquecido começa a receber aquela mentira como se fosse uma verdade. Aí existe aquela máxima que é chamada da lavagem cerebral. Então começa a primeira doutrinação de uma lavagem cerebral na mente desses jovens que estão dentro desses países comunistas. Então eu quero dizer para você que não conhece a história, não significa que a população da Rússia, que a população da China, que a população da Coreia do Norte, que são países com regimes considerados hoje muito comunistas. Coreia do Norte é 100% certo. A Rússia, 90%. A China, mais de 70%. Que ela trabalha sobre esse regime. Mas eu quero dizer a você que não significa que a alma dos russos não possa ouvir o Evangelho. Aleluia. Que a alma dos chineses não possa ouvir o Evangelho. Que a alma dos norte-coreanos não possa ouvir o Evangelho. Agradeça você a Deus por ter nascido no Brasil. Glória a Jesus. Agradeça você a Deus, porque você vai à pior das escolas que existe, pastor Adriano. Aleluia. Ainda não está acontecendo no Brasil isso, graças a Deus. Nossas criancinhas não sofrem essa lavagem cerebral como as criancinhas norte-coreanas, chinesas e russas, para odiar a ideia de Deus desde o início. Quando é feita a lavagem cerebral, que dentro desse estudo, por 20 anos, sendo repetido aquilo, o cérebro começa a receber como uma verdade. Então você daí tem jovens com 20 anos na Rússia, China e Coreia do Norte, que odeiam ouvir até mesmo a palavra Deus. Odeiam ouvir a palavra Jesus. Odeiam ouvir a palavra amor. Foi tirado deles os 3 elementos básicos para a sobrevivência: Deus, Jesus e a palavra amor. Essas pessoas são doutrinadas a simplesmente não terem sentimentos. Isso é tão verdade, pastor Adriano, que missionários que entraram na época do sistema comunista da União Soviética, quando adentraram aquelas nações, e a Rússia era a principal delas, eles mesmos, nos seus relatórios, falam: nunca vimos um povo tão frio, um povo sem sentimento, um povo que não demonstra ações humanas como o povo russo. Por quê? Porque eles foram doutrinados a não ter sentimentos. Eles foram doutrinados a não sentir amor. O amor deles não é o mesmo amor que nós aprendemos nesse mundo livre, graças a Deus, que nós estamos ainda aqui no Brasil. Esse amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, esse amor que você tem pelo seu esposo, pela sua esposa, nesses países comunistas esse amor é indiferente, porque para eles isso aí não vai trazer nenhum resultado. Veja que estas pessoas, elas foram doutrinadas, pastor Adriano,
dentro de uma cartilha, como se fossem robôs que não pudessem expor sentimentos. E quando você tira o sentimento do ser humano, você tira dele um dos traços que o próprio Deus colocou no homem, que são atributos de Deus, sentimentos do amor, da misericórdia, sentimentos da amizade. Tudo isso vem da onde? Demanda de Deus. Estes países precisam ser alcançados. Glória a Deus. Então, quando você estiver diante de alguém que aprendeu com o comunismo, aprendeu a odiar o cristianismo, pregue o evangelho. Fale do amor. Só existe uma maneira de quebrar as correntes do comunismo estrutural: pregando o evangelho, que apresenta um Deus que ama e que salva. Porque se ele salva, é porque ele ama. Só salva e perdoa quem ama. E na Bíblia nós sabemos que Deus é amor. Aleluia. Agora, enquanto a igreja continuar militando, odiando esquerdistas, odiando comunistas, odiando socialistas, e não pregando o evangelho, qual a missão que você está fazendo? A missão do diabo. Porque se você não consegue compreender que você, sendo luz e sal do mundo, o que você tem que ser? Você tem que ter uma mensagem. Do mesmo modo eu falo para o outro lado, porque existe também os extremos dos dois lados. Aí você tem uma direita que é mais política do que religiosa, ela é mais militante do que missionária. Então também essa direita está completamente falida e decadente, porque não é uma direita que responde pelos anseios do evangelho, porque ela está mais preocupada em defender os seus políticos de estimação, em defender ideais humanos e terrenos, do que propriamente os ideais eternos do evangelho. Para estes também nós precisamos pregar o evangelho e dizer a estes: volte à raiz, volte às origens. Por que nós estamos dizendo tudo isso a você agora, nesse momento, 20 horas, 6 minutos, pastor Adriano? Estamos falando tudo isso a você. Sabe por quê? Porque o sistema conseguiu o que queria. O sistema dividiu a igreja. O sistema dividiu e colocou a igreja em dois grupos. E aí o grupo da direita não consegue mais conviver com o grupo da esquerda. O grupo da esquerda não consegue conviver com o grupo da direita. Mas eu pergunto a você: desde quando a igreja teve lado? Quem é que ensinou isso na igreja? Os pais da igreja não foram. O fundador da igreja não foi. A igreja primitiva não foi. Quem é então que inventou essa história, pastor Adriano? Essa brincadeira sem graça, de que a igreja agora tem lado, de que a igreja agora ela tem: eu sou da direita ou eu sou da esquerda. Quem é que disse isso para você? Então eu vou lhe dizer uma coisa: direita e esquerda, assim como essa brincadeira de mau gosto entre americanos, russos e chineses, é tudo uma brincadeira. Tudo isso veio para dividir. Sabe por quê? Porque uma das temáticas da elite mundial é essa: dividir para conquistar. Então eles dividiram você. E dividindo a igreja, eles conseguiram seus objetivos. Então a igreja perdeu a sua vocação, a igreja perdeu a sua identidade, e a igreja agora se coloca como uma detentora ideológica. Não! A igreja, ela é colocada para uma missão específica: pregar o evangelho. Seja quem for, o verdadeiro evangelho muda políticos, o verdadeiro evangelho muda supostos conservadores,
que só usam a artimanha de conservadorismo, mas na verdade suas ações são insanas, perversas e infames. O Evangelho é o único que pode resolver esse problema. O Evangelho é o único que pode dizer aos comunistas, como se dizem, que não tiveram acesso ao Evangelho, de que Deus, Ele perdoa pecados. Eu termino aqui, pastor, agora para passar para o senhor essa primeira parte, ainda sobre o Richard Wurmbrand. Diz a história que ele estava diante de um general de alta patente do sistema comunista da União Soviética, e ele foi colocado dentro daquele escritório. Chegando lá, Richard Wurmbrand já estava há algum tempo preso, mas ele recebeu a oportunidade para se apresentar para aquele general. E ele conta a história que ele começou então a ouvir atentamente o general, e o general disse: o que tu tens a me dizer? E ele falou: eu posso lhe falar sobre Jesus? E aquele general, enfurecido, disse: mas e tu acreditas nisso? E ele disse: tanto acredito que por ele estou sofrendo, e por ele estou preso. E ele pregou o Evangelho. Não demorou-se muito. Foi alguns minutos suficientes para aquele general dobrar os joelhos dentro daquele escritório. E aquele general, que nunca tinha ouvido o Evangelho, porque ele foi criado exatamente nesse contexto que o irmão Jean falou para você. Foi criado desde criança a odiar Deus, a Jesus. E ele disse: eu já matei muitos em nome do comunismo, mas nunca tinha ouvido falar de alguém que morreu por mim. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que o Richard Wurmbrand está dizendo, pastor Adriano? Ele olhava para as celas e viu soldados comunistas endemoniados. Pegavam os cristãos e faziam barbaridades que aqui a gente tem que ter cautela para não falar na rádio. Sofriam todas as torturas que o senhor pode imaginar, e o senhor já imagina. E mesmo diante de toda aquela tortura, eu vou falar uma aqui que eu posso, mas eu peço que a audiência não sinta-se de forma alguma constrangida com o que o irmão Jean vai dizer. Richard Wurmbrand diz o seguinte, que as fezes dos cristãos prisioneiros e a urina era recolhida pelos soldados comunistas. Eles pegavam aquelas fezes, pastor Adriano, dos nossos irmãos presos, e a urina que eles faziam, que são duas necessidades fisiológicas que todos nós temos durante o dia. Aí agora você vai me perguntar, irmão Jean, e o que eles faziam, irmão Jean, com as fezes e com a urina? Eu vou dizer para você. Diante da tortura, pegavam ali pastores e padres que também foram presos no regime comunista da União Soviética e traziam para a cena daquela barbárie e diziam o seguinte: vocês não dizem que vocês fazem a ceia? Aí está agora os elementos da ceia. Debaixo de tortura, eles eram obrigados a fazer com que as fezes, pastor Adriano, as fezes representassem o corpo de Cristo. Preste atenção, audiência. Porque se você não sente, aleluia, você não sente essa palavra que nós estamos dizendo, então você está muito indiferente ao que é o verdadeiro evangelho, o que é sofrer pelo verdadeiro evangelho. Porque teve um político agora há pouco que diz
Estou sofrendo pela igreja no Brasil. Sofrendo o que? O camarada cobra 35 mil reais por pregação. De renome. Vive às custas do Congresso Nacional, porque é um deputado, dizendo que sofre pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho é o que acontece aqui, ó. Ali nas celas comunistas, desse retrato, aí eles diziam: pegue agora as fezes e represente como se fosse agora o corpo do teu Jesus. E a urina, vocês agora vão orar e vão representar como se fosse o sangue do Deus de vocês. Glória a Deus. Aí alguém vai dizer o seguinte, pastor Adriano: ei, irmão Jean, mas e eles aceitaram? Esteja você na pele de um torturado. Esteja você na pele de alguém que sofre. Você acha que é muito fácil nós dizermos: não, mas aí é só negar? É muito fácil, pastor Adriano. No conforto das nossas casas, o irmão Jean e o pastor Adriano, no conforto aqui da Rádio Semear, achar que é fácil quando você não está lá naquele momento. Na zona de conforto. Aí, pastor Adriano, eles tinham que tomar aquela ceia diabólica. Tinham que comer fezes como se fosse o pão que muitos cristãos estão comendo indignamente na igreja hoje em dia. E tinham que tomar a urina como se fosse o suco de uva que muitos indignamente estão tomando na igreja. E sabem que estão tomando indignamente, mas eles estavam lá sob tortura. Aleluia. Sabe o que acontecia? Eles sofriam tanta tortura, pastor Adriano, que um dos modelos de tortura, eles eram colocados em câmaras frias, de 35 a 40 graus negativos. Aí ficavam ali um tanto de tempo. Aí quando eles estavam quase em hipotermia, retiravam eles e colocavam eles na água quente. Tiravam da água quente e colocavam de novo na câmara fria. O senhor imagina o que não causou nervos, problemas de reumatismo, problemas nos ossos, nos nervos. De outro modo, outros ali sofriam torturas terríveis nas suas genitálias. Meus irmãos, outros que, mesmo encorajados, não deixavam de continuar ali falando do Evangelho. Eles não tinham Bíblia, mas a Bíblia que eles tinham era aquela que estava na mente e no coração. Glória a Deus. Esse monte de Bíblia que você tem em casa que você não lê, eles não tinham. Mas eles tinham guardadas elas nas tábuas do seu coração. Aí quando passava o momento da ronda, e um soldado comunista percebia que alguém deles ali estava falando de Evangelho, eles entravam naquela cela e para disciplina, pegavam aquele irmão fervoroso, levavam ele para um outro lugar e faziam uma tortura terrível. Quase matavam o cristão. Pastor Adriano, o que é lindo nesse livro é que diz a história que, passado algumas horas, voltava de novo aquele irmãozinho, atirado no corredor. Ele não tinha forças para ficar em pé, todo machucado, todo violentado, completamente um moribundo, ensanguentado. Vinha se arrastando pelos cotovelos e pelos seus garrões, encontrando forças onde não havia. Quando chegava na cela, os outros presos estavam com medo, e ele dizia o seguinte: meus irmãos, me perdoem, eu tive que ir ali sofrer um pouco pelo meu Senhor, mas estou aqui de novo para voltar a pregar. Oh, aleluia! Aonde parei? Oh, glória! Isso é sofrer pelo Evangelho, aleluia, pastor Adriano! Sim, glória a Deus! Isso é sofrer pelo Evangelho! Verdade, aleluia! 2 horas, 3 horas antes estava quase perdendo a vida, 3 horas depois, todo arrebentado, voltava a pregar de novo. Sabe por quê? Porque estes homens entenderam o que é sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho quando você tem carro bom, tem vida boa, tem passeio bom, quando você tem férias boas. Sofrer pelo Evangelho quando você vive às custas da igreja. Que sofrimento é esse? Verdade. E você criou essa normativa que está por aí. Isso. Desses supostos políticos, pastor. E esse pastor político falou, né? Tomou laço pela igreja.
Fique à vontade, pastor. Mas que laço foi esse? Misericórdia, que Deus tenha misericórdia desta alma, né? Que um dia possa chegar ao arrependimento, porque outrora, verdadeiramente era um homem de Deus, eu posso dizer assim, mas agora, infelizmente, o discurso que ele prega é de uma pessoa caída, totalmente caída da graça de Deus. Irmão Jean, as horas se foram, 8h18. Você que está aí do outro lado do radinho, nos escutando pelo Dial 88.1 FM, também através da live, nós temos participação, irmão Jean. Graças a Deus. O irmão pode seguir aí adiante nas participações aí. Nosso querido irmão pregador Valmir Oliveira, graça e paz, irmãos, Deus abençoe grandemente, gratidão, irmão Valmir, pela sua audiência, Deus abençoe o senhor, a sua família. Nossa querida avó, irmã Conceição Fonseca, lá de Viamão, a paz do Senhor, irmão Jean, pastor Adriano, estou na audiência aqui em Viamão, Deus abençoe, glória a Deus. Um beijo, minha mãezinha, Deus te abençoe, obrigado pela tua audiência aí, toda a família Fonseca, Francisco, aqui pelo meu terminal, irmão Jean, a irmã Rosa Roland, nos diz assim, a paz do Senhor, irmão Jean e pastor Adriano, estamos na audiência, que o Senhor abençoe vocês poderosamente. Amém, obrigado, irmã Rosa Rolante, que Deus abençoe as vossas vidas, a sua família, obrigado pelo carinho da audiência. Você já notou, ouvinte, que o programa A Voz do que Clama, ele é diferenciado aqui na grade da Rádio Semear, né? Eu creio que você não tem escutado, você que é ouvinte assíduo da Rádio Semear, não tem escutado durante a semana, em qualquer horário que seja do funcionamento da rádio, na sua grade oficial, um programa que traga esses temas que estamos trazendo aqui, né? Porque realmente o propósito e a proposta do programa A Voz do que Clama é esta: elucidar temas que não são falados, temas sempre relacionados com as Escrituras, não é da minha cabeça nem da cabeça do irmão Jean. O que o irmão Jean tem falado aqui é por conhecimento próprio, pelos seus estudos, pelas suas pesquisas, pelas suas leituras. Eu também, o que tenho procurado trazer aqui na medida do possível, é por aquilo que eu tenho pesquisado também. E a nossa experiência na caminhada no Evangelho, irmão Jean. Perfeito, pastor Adriano. Nós queremos agradecer à Rádio Semear, porque por intermédio dela temos 3 programações que vão ao ar todos os sábados. O programa Tempo de Cegar, que hoje aconteceu, mais uma linda edição. Vai ao ar todos os sábados, das 11 horas da manhã às 13 horas da tarde, apresentado pelo querido casal, pastor Adriano de Tola e pastora Mônica Greco de Tola. Na sequência, a partir das 19 horas da noite até as 21 horas, esse programa que você está ouvindo agora, que é o programa Voz do que Clama, apresentado novamente pelo pastor Adriano e pelo irmão Jean Carlos. O programa Voz do que Clama é uma união radiofônica entre os 2 programas de rádio que fazem parte aqui da Rádio Semear. Então, a Voz do que Clama é a união do programa Tempo de Cegar e do programa Remanescentes. Pastor Adriano respondendo pelo programa Tempo de Cegar, irmão Jean Carlos respondendo pelo programa Remanescentes. Terminando sábado para domingo, a partir da meia-noite, o programa Remanescentes, que começa à meia-noite e vai até as 2h30 da manhã, já no domingo, apresentado pelo casal, o irmão Jean Carlos e pela irmã Jéssica Adriele. O meu agradecimento, porque na outra edição o pastor Adriano esteve conosco e ali nós também trouxemos bastante informações e conhecimento para quem ouviu ali um pouco da história do movimento dos Estados Unidos, e muitas pessoas, pastor, gostaram. Para elas foi uma aula de história. Aprenderam algumas coisas que até mesmo no colégio elas não haviam ali tido acesso. E aproveitando essa oportunidade, irmão Jean, eu não tive a oportunidade de lhe falar, mas já a respeito do assunto que nós vamos apresentar aos nossos ouvintes aqui do programa A Voz do que Clama, já tinha comentado com o irmão, nós temos uma surpresa, né? Nós temos um propósito a fazer todo último sábado do mês, né? E eu creio que até o final do programa, se não for nesse programa, né,
vai ter um nome, né, que nós vamos chamar aqui. Eu e o irmão Jean já tínhamos conversado semana passada. Todo último sábado do mês, nós vamos fazer como se fosse assim um sábado especial, onde o programa é Tempo de Cegar, o programa A Voz do que Clama e o programa Remanescentes estarão unidos na apresentação desses dois aqui, irmão Jean e irmão Adriano, para levar até você um assunto escatológico, um assunto da atualidade, do tema que nós estamos vivendo na atualidade. Então nós vamos começar pela manhã no programa É Tempo de Cegar, das 11 à 1, continuaremos no programa A Voz do que Clama, das 19 às 21, e estaremos encerrando no programa Remanescentes, da meia-noite às 2h30 da manhã, com o mesmo tema, o mesmo assunto, irmão Jean. Só o nome, nós vamos orar a Deus aqui, quem sabe nesses 36 minutos de programa, podemos achar o nome para chamar o sábado aqui na Rádio Semear. Eu até pensei assim, num sábado escatológico, ou numa maratona escatológica aqui na Rádio Semear, com esses dois programas, esses três programas. Mas isso nós vamos ver que é o de menos, né? Mas queremos avisar então os nossos ouvintes que no último sábado de cada mês, a partir já do próximo sábado, 31, né, que será o último sábado de cada mês, se assim Deus nos permitir, estaremos com a união desses três programas, onde o irmão Jean e o irmão Adriano estarão juntos aqui, trazendo o mesmo tema, de manhã, à tarde e encerrando a noite do sábado para domingo, irmão Jean. Então já fica acertado o tema e parabéns pela sua sugestão. Fica então concordado, o sábado escatológico. Amém, glória a Deus. Sábado escatológico na Rádio Semear. Programa É Tempo de Cegar, programa Voz do que Clama e programa Remanescentes, irmão Jean. Que bênção. Então você já sabe. Por que então sábado escatológico? Porque envolve escatologia. E escatologia é você fazer ali o link entre as profecias bíblicas, lembrando que temos as profecias que já se cumpriram, as profecias que estão se cumprindo e as profecias que hão de se cumprir. E aí você olha para o cenário internacional para você entender que existem profecias que você precisa estar atento também para o que está acontecendo na geopolítica internacional, que é o movimento das nações, e você, então, à luz da escatologia, vai aprender. E isso será muito bom, pastor Adriano. Glória a Deus. No ano passado, nós trouxemos bastante estudos escatológicos aqui na Rádio Semear, em alguns programas de rádio, no próprio programa Remanescentes, no programa que o senhor apresentava com a pastora Mônica, e que agora é o programa Tempo de Cegar, e também em outras rádios amigas recebemos a oportunidade para levarmos o tema da escatologia, e as pessoas ainda têm muita dificuldade sobre escatologia. Então, a gente procura facilitar, trazendo ali com uma fala bem acessível, para explicar estes temas que são de muita importância, pastor Adriano. Infelizmente, a igreja hoje desconhece os temas da escatologia bíblica. Lá no nosso canal no YouTube, se o senhor me permitir. À vontade, irmão. Lá no canal Jean Carlos Pregação, nós temos mais de 12 vídeos tratando só sobre escatologia. Dos 35 vídeos que já estão disponibilizados, 12 deles ali sobre escatologia. E não é uma escatologia que ela é especulativa. Ela não é especulativa, ela não é apenas uma escatologia tendenciosa, ela é uma escatologia equilibrada e à luz das Escrituras. Agora, ela não é dentro de um viés, de uma instituição, ela é dentro daquilo que a Bíblia responde. Porque a pessoa fazer escatologia frequentando, por exemplo, uma igreja pentecostal, então ela vai aprender do modelo confessional ali da igreja pentecostal. Se ela for estudar escatologia dentro do modelo da igreja reformada, ela também vai aprender escatologia no modelo da igreja reformada. E aí o modelo escatológico de uma igreja reformada, vamos usar, por exemplo, duas igrejas. Se o senhor pegar hoje o modelo escatológico da igreja presbiteriana e o modelo escatológico da Assembleia de Deus, é totalmente diferente.
Aí é que o senhor tem que ter o equilíbrio para compreender qual que está mais próxima da Bíblia ou aquela que está mais coerente, né? Então tudo isso é muito importante. O que nós não podemos, quando se trata de qualquer matéria da teologia e principalmente da escatologia, é achar que as nossas convicções denominacionais falam mais alto do que a Bíblia. Não. A igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, igreja Deus e Amor, igreja quadrangular, eles não estão acima da Bíblia. A Bíblia está acima de qualquer denominação. Aleluia. Estas igrejas, apesar de serem erguidas como instituições, nós não podemos esquecer que onde existe o governo humano tem erro. Agora, a Bíblia, ela não depende de uma denominação para existir. Ela vem antes das denominações. Ela vem antes das instituições religiosas. Então é por ela que nós temos que estudar a palavra de Deus. Caso contrário, nós vamos nos tornar sectaristas. E isso não pode acontecer. É verdade, irmão Jean. Irmão Jean, nós vamos ouvir um louvor agora. Fica a seu critério aí o senhor escolher o louvor. Por irmão, nosso querido irmão Wesley aqui colocar na pauta aí. Enquanto o louvor vai tocar, nós vamos aqui tratar alguns assuntos em off e já vamos retornar. Fique à vontade de escolher o louvor para ofertar aos nossos ouvintes do programa Voz do que Clama. Vamos então ouvir o louvor. Pode ser o hino da harpa cristã, Wesley. O hino da harpa cristã, o número 15 pode ser. E aí você daqui a pouco fique atento, nós retornaremos com a apresentação do programa A Voz do que Clama. O Wesley já está ali colocando em pauta aí no 15 da harpa cristã, 20 horas 30 minutos. Esse é o programa A Voz do que Clama.